Olá, investidores e empreendedores, sejam bem-vindos em mais um Investe que Cresce. Aqui, Vinícius Lindoso, nosso assessor para assuntos financeiros, econômicos e até político. Hoje o assunto é offshore. Bonito nome, offshore. Vocês estão vendo aí passando na tela. Bom, o que é a offshore e o que está se comentando no momento já há alguns meses sobre a taxação das offshore? É aquele capital que sai do país de origem, vai visitar um outro país, fica por lá, tem um ganho, de capital e quando ele retorna ao país de origem, de onde ele saiu, é cobrado um imposto. Mas para esclarecer isso melhor, falar com uma linguagem mais técnica e também uma linguagem bem inteligível, ele, Vinícius Lindoso, vai primeiro falar. Vinícius, fala para essa galerinha que nos segue, a galera jovem, a galera que está começando no mundo dos investimentos, o pessoal também mais experiente e que só ouve falar e não sabe do que se trata, porque o governo federal quer taxar uma offshore. E o que é uma offshore? Conta aí pra gente. Offshore é basicamente um capital que você tem no exterior, fora do seu país de origem. Então, no caso, nós somos brasileiros, então se eu tenho um capital fora do Brasil, isso é uma offshore. Pode ser uma conta bancária, pode ser uma empresa, pode ser um investimento, entre outros tipos. E por que isso acontece? Nós brasileiros temos um sistema tributário deveras complicado, Quem trabalha com tributação entende a grande bagunça que isso é, não à toa deveras alterações vão acontecendo o tempo todo. Então, eu como brasileiro, eu quero comprar uma casa em Miami. Muitas das vezes, o melhor, o que é geralmente feito, eu abro uma pessoa jurídica ali no paraíso fiscal, tenho uma isenção melhor de taxas, de imposto, uma regularização mais atrativa e eu consigo fazer a compra por lá. Então eu faço a compra da minha casa por lá, eventualmente vou lá morar e isso me gera uma tributação bem menor do que geraria se eu fizesse isso aqui diretamente como uma pessoa jurídica do Brasil. Então, para o pessoal ficar mais esclarecido, todo o dinheiro que migra, que eu emito, que eu envio para os Estados Unidos, Europa, qualquer outro país no mundo, tá, gente? Não é só os Estados Unidos, não. Porque só se eu falar, não, meu dinheiro foi lá para os Estados Unidos, não. Qualquer país do mundo, você enviou seu capital para lá, você abriu uma conta bancária, Isso. Lá, você está tendo rendimento, está tendo um lucro. O que está acontecendo? O que o governo federal está querendo agora a respeito desse lucro quando ele retorna para o país? Isso, porque assim, o que acontece? Anteriormente, se você jogasse seu capital para lá, então assim, fui lá, coloquei meu capital num fundo de investimentos, numa offshore, e aí o capital retornou. Quando esse capital retorna, quando esse capital volta, eu vou pagar o imposto sobre o que rendeu, sobre o meu... Dá um exemplo real. Mandei 1.000. Exemplo, mandei ali 100 mil reais. 100 mil. Vai virar uns 20 mil dólares. Boa. Botei esses 20 mil dólares, aí viraram 25 mil dólares. Quando eu retornar, eu vou ter que pagar sobre os 5 mil dólares que eu lucrei, ou seja, ali os meus 25 mil reais, eu vou ter que pagar 15% de imposto de renda. 15%. 15%. Logo quando entra já está pagando. Logo quando entra eu vou ter que emitir a taxação, fazer a DARF, tudo bonitinho lá, declaração de imposto, de onde vem esse capital, ganho de capital no exterior. Ótimo. Tudo isso bonitinho. Só que, o que geralmente acontece? Eu ganhei esse capital lá fora, a minha tendência não é trazer ele aqui para o Brasil, é manter lá, resgatar lá e utilizar dele lá. Como exemplo que eu dei, comprar uma casa, vou lá comprar uma coisa. Investir no negócio, abrir uma empresa lá e tudo mais, é muito mais tranquilo. E aí eu não pago essa tributação para o governo brasileiro. Ou seja, se essa tributação não tiver sido feita, esse dinheiro ele migraria de volta para cá e, é claro, as pessoas usariam esse dinheiro aqui para compra no país. Ou seja, movimentaria muito mais o mercado financeiro, digamos assim, correto? Correto. É porque aquilo, existe a ideia de que você tem que pagar por ganho, tem que pagar imposto sobre o ganho de capital. Boa. Então, se você possui ganho de capital, você tem que pagar
imposto. A ideia do imposto é só essa responsabilidade com o governo federal do Brasil. Certo. Então, se você ganhou dinheiro, você tem que passar... Como aqui também, né? Quando você ganha fazendo seus investimentos, exatamente. existe uma alíquota, você paga. Você paga o imposto sobre o seu, tanto que é sobre o seu lucro líquido, é sobre o seu ganho líquido. Uhum. Então, se você ganhou dinheiro, você é uma pessoa bem apessoada, você é uma pessoa favorável, você tem que contribuir com o seu governo. Essa definição da taxa, por que 15? Por que não foi 10? Por que não foi 5? É um cálculo feito... É uma boa pergunta. A gente então por que não é uma alíquota menor para eu poder trazer esse dinheiro, usar esse dinheiro aqui no país de origem, investir nas minhas empresas que eu tenho aqui também no Brasil, mas eu quero pagar um imposto menor, que o governo federal vai receber, né? O governo vai receber e eu também vou trazer esse dinheiro de volta. Então, o que acontece? A alíquota de 15%, inclusive, ela é uma regra que é se dado o seguinte: paraísos fiscais, eles são dados como locais em que o seu imposto é menor que 15%. Ou seja, o seu imposto cravado 15% é quase como uma regra geral. Quem cobra abaixo disso é paraíso fiscal, para ganho de capital. Joia. Ok? Então é meio que uma generalização. Agora sim, o pessoal que for da área tributária aí tiver uma Escreve ideia, aqui no comentário, fala pra gente. É uma boa pergunta, né? Por que dê essa resposta. Por que não 10? Por que não 5? Mas provavelmente deve ter ali um cálculo em cima disso e tudo mais para ser trabalhado. Questão de tributação, como sempre, é muito complexa, né? Mas a ideia que a taxação aconteça é sobre os fundos, principalmente sobre os fundos exclusivos, que são fundos onde você tem um único cotista. É um fundo exclusivo seu. Boa. Claro que para você ter um fundo exclusivo seu, você tem que ter muito capital. Muito capital, que eles chamam que é a taxação dos super ricos. Então, para você abrir um fundo exclusivo, você precisa de meros 250 milhões. 250 milhões de reais. Coisa pouca aí, entendeu? Boa. Então aí você dá esse troquinho do pão para poder ter o seu fundo exclusivo, e muitas pessoas utilizam isso, principalmente para a questão de herança e tudo mais. E aí o governo vai taxar, já foi aprovado no Senado, agora vai para a assinatura presidencial, a taxação desses fundos exclusivos. Bacana. E aí é a taxação para ser feita a cada 6 meses, ok? Como se fosse o Come Cotas aqui no Brasil. Para quem não sabe o que é o Come Cotas, ele ocorre para fundos de renda fixa. Então, ele está adiantando ali o seu imposto de renda. Então, assim, digamos, eu tenho aqui um fundo que eu vou sacar daqui a 2 anos, um exemplo, daqui a 2 anos, e ele vai me gerar um lucro de R$1.000. E aí eu vou ter uma taxação de 15% sobre esses R$1.000. Só que pro governo, vou ter que esperar esse cara 2 anos para resgatar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu tive uma ideia boa. Eu vou adiantar os 15% dos primeiros 6 meses, depois 6 meses de novo. Dos recebíveis lá. Exatamente, assim. E ele faz isso a cada 6 meses. Isso aqui é comum nos fundos de renda fixa no Brasil. Inclusive, a gente passou já de novembro, então houve a taxação do Come Cotas, e vai acontecer a mesma coisa agora para os fundos de offshore e também os fundos exclusivos. Os fundos exclusivos não vai afetar a maioria de nós mortais, mas os fundos offshore vão ter essa afetação. Então, para a gente ter uma ideia, para finalizar... Só que no fundo offshore, para nós meros mortais, vai ser anualmente, não vai ser a cada 6 meses. Certo, um anual. Então, quer dizer, tem um dinheirão, consegui aqui uma verba boa, fiz um bom negócio, quero abrir uma empresa lá na Europa, de venda de pneus lá na região, que é uma tendência lá no local, e tive esse vislumbre. Então, continua sendo ainda atrativo você enviar seu capital para fora, mesmo pagando essa alíquota de 15%. Sim, continua. Porque ainda você não tem um custo maior para investir, entendeu? O IOF não foi alterado. No dia que alterarem o IOF, aí Brasil quebra, eu acho, porque todo mundo vai meter o pé para fora, porque dólar realmente é algo que o pessoal compra muito, é a moeda mais forte. Então, enquanto não mudarem o IOF, é ainda muito atrativo investir em capital lá fora. Boa. Eu lembro que eu tinha um professor que ele falava: o imposto é uma conta que a gente paga sorrindo. Não sorrindo assim, mas para ele achava isso porque você está pagando sobre o teu lucro líquido. Então você significa que você está ganhando dinheiro. Ou seja, você teve lucro. Você teve lucro. Você só paga se tiver o lucro. Exatamente. Se você não teve lucro, você não paga. Então você tem ali uma diminuição
na sua rentabilidade, né? Assim, eu tive uma rentabilidade de 1%, você vai pagar 15% disso, né? Então você vai ter uma rentabilidade de 0,85 líquido. Então você vai ter uma diminuição na sua rentabilidade, mas ainda assim tem muito mais sentido ter esse valor, principalmente se você é uma pessoa que tem vontade de ir para o exterior, ter gasto lá, moradia lá eventualmente, ainda continua mantendo como muito sentido. Fora que, sempre algo que eu falo aqui, risco país é algo de se levar muito em consideração, né? Então, dolarização é muito importante. Dolarização, né? É muito importante. Voltamos a dizer, dolarização, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, já falamos a respeito sobre isso. Você quer enviar seu capital lá para fora, para qualquer país, continente, chama a gente aqui nos comentários que eu te coloco em contato com ele, Vinícius Lindoso. Forte abraço, investe e cresce. Cresce. Valeu.